como a seu filho poupou, antes o entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Aleluia, glória a Deus. Esse versículo me lembra uma história de um pregador, o pregador de um crente, aleluia, o homem que saía todos os dias de manhãzinha para trabalhar, irmão, e ele pegava o trem para ir e voltar para a sua casa do trabalho. E certo dia ele parou numa praça que estava havendo um culto ao ar livre. E aquele homem ouviu a palavra de Deus, ouviu aquela mensagem que o pastor estava pregando, e ele se converteu dos seus maus caminhos. Ele aceitou a Jesus como o único suficiente em vossa vida. Aleluia. E a partir daquele momento que ele aceita Jesus Cristo, Deus coloca no coração dele que ele tem um chamado de pastor. Aleluia. E naquele culto ele ganha uma Bíblia, e ele começa a ler a Bíblia, e ele começa a ter revelações sobrenaturais do Evangelho de Deus. Aleluia. E cada dia que passa, aquele homem, com aquele primeiro amor que nós já tivemos e que nós temos da nossa conversão, ele tem vontade de pregar, ele tem vontade de falar da palavra de Deus, mas ele não podia porque algo impedia. Ele trabalhava muito até nos finais de semana. Aleluia. E creio eu que o Espírito Santo tocou no coração daquele homem e trouxe uma revelação para ele, e falou para ele dessa maneira, né? Vá até uma livraria evangélica e compre uma Bíblia maior e comece a pregar no seu ir e vir para a casa do trabalho. Aleluia. E aquele homem faz o que o Espírito Santo manda. Aleluia. Glórias a Deus. E ele começa a pregar naquele trem. Aleluia. Na hora do trabalho que ele estava indo, na hora que ele estava voltando. E ali ele pregando começou a dar frutos, começou a render, aleluia, na vida celestial. Porque sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabemos que devemos plantar para depois colher. Aleluia. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Se você pregou, aleluia, para os seus familiares, se você pregou para alguém e não rendeu ainda, não deu frutos, descanse, que é o Espírito Santo que convence. Aleluia. E de todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, aquele homem deu. Glória a Deus. E ali ele começa a obra pastoral, ali ele começa a obra missionária, e ele começa a pregar, aleluia, e começa a ver frutos, e o coração daquele homem se alegra, até que Satanás manda o enviado dele para aquele lugar. E aquele homem cochilava, aleluia, e toda vez ele começava a reclamar, falava: pastor, pregador, se você continuar pregando, eu vou pegar a sua Bíblia e vou arremessar fora. Aleluia. E aquele homem pulava para o outro vagão e continuava a sua obra missionária. Ele não desistia, porque era Deus que estava com ele. Aleluia. Até que um certo dia, aquele homem levantou furioso, olhou no fundo dos olhos dele e disse: pregador, se você pregar amanhã a hora que eu estiver cochilando, eu jogo a sua Bíblia fora. Aleluia. Aquele homem prudentemente passou para o vagão de trás. Amém, irmãos? Ele passou para o vagão de trás, ficou quieto, foi para a sua casa, abriu um jejum, falou com Deus na noite, orou e falou: Senhor, não deixa que isso aconteça, não deixa que o teu servo, não deixa o seu profeta se envergonhar. Aleluia, Jesus. E chegou na manhã do dia seguinte, estava lá o homem cochilando, e o pregador começou a falar das maravilhas de Deus. Aleluia. Até que aquele homem se enfurece. Aleluia. Aquele homem com maldade no coração se levanta, começou a bradar com ele, pegou a Bíblia e jogou para fora, arremessou para fora do vagão. E aquele homem, aleluia, que ali pregava o Evangelho, aquele homem que é novo convertido, aleluia, começa a ficar triste, desceu para a casa dele e tomou uma decisão, aleluia: eu não vou mais servir a Jesus. E interrogou a Deus: por que isso aconteceu, eu sou, aleluia, eu estou na sua presença todos os dias, eu estou fazendo a sua vontade, eu estou ressurreto para o Senhor, e o Senhor deixou que isso aconteceu.
E ali ele tomou uma decisão precipitada, irmãos. Muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas em nossas vidas. Eu não sei como está o coração dessa igreja nesta noite, mas Deus está me mostrando que tem pessoa aqui que está prestes a tomar uma decisão precipitada, mas para hoje o Senhor não vai deixar que isso aconteça, aleluia, porque é Ele que está manuseando o nosso trem, é Ele que está manuseando o teu vagão nesta noite, aleluia. Pede a Deus, consulta Ele antes e crê nele que o mais Ele fará, aleluia. Glorificado seja o nome santo de Deus. E aquele homem começa a perecer no mundo, e ele começa, aleluia, a beber, ele começa a se embriagar, aleluia, perde o emprego, a sua vida vai de mal a pior, e ele abandona a sua casa e sua família, e ele passa a morar nas praças, ele passa a morar na rua, por uma decisão que ele tomou precipitada, aleluia, porque ele não teve entendimento e nem discernimento do que Deus tinha para ele, do que estava acontecendo, aleluia. Em nome de Jesus, aquele homem vai de cada dia de mal a pior, até que um dia ele estava dormindo no banco, em uma praça, e ele ouve, aleluia, um culto, ele ouve um pastor pregando, aleluia, e ele sente no coração, aleluia, de seguir aquele homem e ouvir o que está acontecendo, e ele chega e o pastor fala: agora eu vou dar o meu testemunho nesta noite, aleluia, e ele começa a testemunhar. Estava eu com depressão, o pastor falando, estava eu com depressão, prestes a se matar, aleluia, achando que não tinha mais saída na minha vida, aleluia, e vou eu para a linha do trem, junto à linha do trem, pronto para se jogar, cometer um suicídio, até que algo pesado bate em minha cabeça, aleluia, e eu fui arremessado para trás. E a hora que eu olho para trás, eu vi um livro grande, aleluia, e aquele vento soprava aquelas páginas, e ele sentiu no coração de lá ver que livro era esse. Aleluia. E a hora que ele chega para ver o livro, estava escrito assim: venha a mim aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Aleluia. Aí está subiando lá, baixando lá, aleluia, e aquele homem leu aquele versículo, aleluia, aceita Jesus, e aquele versículo entrou no teu coração, aleluia, e aquele homem sentiu a vontade de pegar aquela Bíblia e levar para casa e ler, e agora que ele leu, ele viu que era um oceano, aleluia, era um oceano sem fim, que é a palavra de Deus. Quando podemos ler 10 vezes o mesmo versículo, que Deus vai mostrar 10 formas diferentes de servirmos a Ele, porque Ele é um Deus, aleluia, que não é um Deus que tem um amor, Ele é um Deus que tem um amor incondicional para com seus filhos. E a hora que aquele homem falou isso, deu seu testemunho, aquele mendigo, que já era mendigo, aquele homem que já tinha se tornado mendigo, se ajoelha no chão e começa a chorar, e começa a gritar, aleluia, e aquele pastor chega nele: está acontecendo, filho, aleluia, aquela Bíblia era sua, antes de ser sua era minha, aleluia, e deu para entender aquele homem que na sua Bíblia estava a assinatura dele, confirmando que realmente, aleluia, era o propósito de Deus. Deus usou, aleluia, o ímpio para salvar uma vida, mas aquele homem não entendeu, aleluia, pela honra e misericórdia de Deus, o pregador do trem se voltou para os caminhos de Deus. Aleluia. Demorou para entender o que estava acontecendo. Demorou. Ele teve, aleluia, que ficar com o filho pródigo. Aleluia. Que saiu com muita riqueza no bolso. Eu não estou falando riqueza material, eu estou falando riqueza espiritual. Ali quando seu filho pródigo saiu, me deu para lembrar esse pregador do trem. Ele saiu cheio de unção, saiu cheio de dinheiro, saiu abençoado, saiu rico e voltou pobre, prestes a comer lá faz a comida dos pobres. E aquele homem
converteu, se reconciliou com Cristo e Deus recebeu ele de volta. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é misericordioso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, ele também intercede por nós. Quem tentará acusação contra a igreja?